Como encontrar a pessoa certa para trabalhar na sua empresa? Se você tem esse problema e essa dúvida, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e nesse vídeo eu quero te ajudar a encontrar a pessoa certa, a pessoa mais adequada, a melhor pessoa para ser seu funcionário, para trabalhar com você aí na sua empresa. E esse vídeo ele foi pensado porque eu tenho conversado com muitos empresários, com muitos empreendedores e essa é uma das principais dificuldades que esses empresários, que esses empreendedores têm. Eles não sabem identificar ou diferenciar qual é a pessoa mais adequada para trabalhar na empresa, na sua própria empresa, e também tem dúvidas sobre o que perguntar no processo de entrevista para tomar uma decisão. Então é justamente isso que a gente vai ver e é exatamente com essas dúvidas que eu quero te ajudar nesse vídeo aqui no RH Academy, beleza? Lembrando que se você que está me assistindo aqui é empresário ou é empreendedor e quiser conhecer o meu treinamento gratuito que vai te ajudar a ter uma empresa mais organizada, mais produtiva e mais lucrativa, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Bom, para a gente continuar com o nosso conteúdo, a gente vai entrar agora aqui na tela do meu computador, já deve estar aparecendo para você aí, e eu vou te mostrar uma ferramenta que você pode utilizar ela aí na sua empresa e você não precisa utilizar ela no Word ou enfim, qualquer outro editor de texto que você tiver. Você pode literalmente pegar uma folha de caderno, uma folha de papel qualquer e seguir esses mesmos passos. Se você seguir esses passos, fizer e seguir as orientações que eu vou te passar nesse vídeo, você vai conseguir contratar pessoas para a sua empresa, para qualquer cargo que seja, de uma maneira muito mais assertiva. E também você vai ser capaz de fazer todas as perguntas necessárias para que você consiga identificar quem é a melhor pessoa para trabalhar na sua empresa, beleza? Bom, vamos lá então. Esse material que está aparecendo para você aí, ele vai te ajudar a entender melhor quais são as reais necessidades que essa pessoa que você vai contratar precisa atender e principalmente quais são as atividades que você precisa que essa pessoa que você contratou realize para a partir daí você conseguir ter uma empresa mais organizada, mais produtiva e mais lucrativa, tá bom? O primeiro passo que a gente precisa fazer, ele está aqui, ó. A gente vai precisar identificar esse cargo, tá? E quando a gente identifica esse cargo, eu estou dizendo assim, estou basicamente batizando o cargo da pessoa. Minha sugestão e o principal erro que eu percebo nas empresas. As empresas, os empresários, eles não têm receio de, digamos assim, dar o nome ou o cargo para uma determinada pessoa. Porque eles acham que aqui na minha empresa todo mundo faz tudo, eu vou testar para ver como que esse funcionário vai se sair nessa posição, depois eu dou o título para ele. Se você está pensando com esse racional, a minha sugestão é que você não siga assim, porque isso dá muito problema mesmo. Vou te dar um exemplo, tá? Se você tem uma pessoa aí, sei lá, 4 auxiliares administrativos e você acha que um deles é a pessoa que tem mais experiência, conhece mais a sua empresa e, portanto, ele acaba sendo responsável pelos outros. Só que você não dá o nome para esse auxiliar administrativo que você acha que coordena os outros de, sei lá, coordenador administrativo. Ele continua sendo um auxiliar administrativo. Você está criando um problema, porque os outros auxiliares administrativos, por você não ter, entre aspas, batizado esse cargo dessa pessoa que você acha que é a melhor como coordenador, eles não vão entender que essa pessoa tem uma relação hierárquica com os demais e que, portanto, esses auxiliares devem reportar para esse coordenador ou para esse auxiliar que age como um coordenador e esse coordenador deve reportar para você. Aí você tem uma série de problemas, que você vai ter problemas entre os membros das equipes, do tipo assim, você não me manda, você não é meu chefe ou qualquer coisa assim. Essa pessoa que você acha que, entre aspas, é o chefe do setor, ela não vai entender porque você não deixou claro isso e, portanto, ela não vai desempenhar bem, nem as outras pessoas vão desempenhar bem. No fim das contas, você tem aí 4 problemas ao invés de ter uma única solução para isso. Então, primeiro ponto aqui, identifica qual é o cargo que essa pessoa que você vai contratar no futuro vai ocupar. Nesse exemplo aqui que eu estou te apresentando, a gente está falando de um cargo de um gerente administrativo. Inclusive, esse aqui é um case, um caso real de um dos meus clientes aqui da consultoria, tá bom? Óbvio que eu omiti todas as informações da empresa para preservar a identidade da empresa. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, o exercício que a gente fez é o exercício para um gerente administrativo. Então, cargo é o título, gerente administrativo. Essa pessoa, quando for contratada, vai ser contratada como gerente administrativo. Não vai ser contratada como auxiliar administrativo que vai atuar como gerente. Não, a gente já está colocando ela no cargo certo para que ela tenha as atribuições certas e você
tenha menos problemas, tá? Então, por ser gerente administrativo, ele está na área administrativa, ele coordena toda a área administrativa e coordena todos os setores administrativos dentro dessa área, tá? Quem é a chefia imediata, ou seja, para quem esse gerente reporta, para quem que ele responde diretamente? Para o dono da empresa, que nesse caso, esse dono da empresa se deu o título, né, o título do seu próprio cargo como diretor-geral, tá? Então aí a gente já entende aonde a pessoa entra no cargo, qual é a caixinha que ela vai ocupar, entre aspas, e para quem ela responde, quem está abaixo nessa caixinha, beleza? Aqui a gente tem a missão do cargo, tá? O que é a missão do cargo? Basicamente, o que você tem que fazer aqui é responder de uma maneira simples, com uma ou duas frases, a seguinte pergunta: qual é a razão deste cargo existir na sua empresa? Por que esse cargo existe? Se você não conseguir responder o motivo desse cargo existir na sua empresa de uma maneira simples, clara e objetiva, assim com duas frases no máximo, talvez valha a pena você não criar esse cargo e não contratar essa pessoa, porque nem você sabe o que essa pessoa precisa fazer. Então pensa só, hoje você está numa situação, sei lá, que talvez não está tão confortável, mas você tem, entre aspas, um problema a menos, porque você não tem uma pessoa a mais na sua empresa fazendo coisas que você não sabe que ela deveria fazer, tá? Então, por isso que eu disse, é melhor não contratar agora até isso ficar claro para você. Nesse caso aqui, tá? Esse é um exemplo da própria empresa. O que a gente chegou, né, durante o processo aí de construção disso aqui, o que a gente chegou na conclusão é que a razão, o motivo desse cargo de gerente administrativo existir nessa empresa aqui é garantir a eficiência das operações da área administrativa, financeira, compras e RH, gerindo as demandas do setor e analisando os KPIs. KPIs é uma sigla em inglês para indicador-chave de performance, para tomada de decisão, monitorando e evoluindo o desempenho da equipe. Olha só que interessante, cara. Com essa descrição breve, veja que são duas linhas, literalmente duas linhas. A gente não tem dúvidas sobre o que essa pessoa que for contratada para esse cargo vai ter que fazer. Você, dono de empresa aí que está contratando essa pessoa, você também não vai ter dúvidas. Então, esse é o principal ponto, a principal vantagem de fazer esse exercício e esse planejamento. Porque você sabe o que você quer que essa pessoa faça, tá? Então aí a gente já começa a organizar assim. Bom, essa missão ela está ainda ampla, a gente não tem muito detalhamento sobre ela. O passo seguinte é a gente descer aqui para essa etapa, que é a etapa onde você vai precisar fazer esse exercício e descrever quais são as atividades que são responsabilidades deste cargo, tá? Então, basicamente, para você descrever essas atividades, você precisa responder uma pergunta super simples. Quais são as atividades que a pessoa que ocupar este cargo deve realizar? Essa é a pergunta que você tem que responder. E como você vai responder? É listando tudo que a pessoa tem que fazer, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, esse cargo de gerente administrativo tem que fazer atividades majoritariamente, principalmente em três grandes setores da área administrativa, porque ele coordena toda a área. Então, ele tem que acompanhar algumas atividades da área de compras, tem que acompanhar atividades da área financeira e tem que acompanhar atividades da área de gestão, ou seja, ele tem que fazer a gestão disso tudo, né? Gerenciar toda essa área administrativa para que o diretor-geral seja capaz de olhar para a empresa como um todo. Porque aí faz sentido você ter níveis de gestão. Se o diretor-geral tem que fazer as atividades de gestão do gerente, que deveria fazer gestão, mas não faz, tá errado. É melhor não ter, porque aí você tem um custo a menos aí na sua empresa, né? Tem uma folha, um salário a menos para pagar nesse momento, até que você organize e aí você cria esse cargo, tá? Então vamos olhar rapidamente aqui. Algumas atividades das áreas de compras, por exemplo. Analisar a necessidade de compras para novos produtos, pesquisando fornecedores para reportar o preço para a área comercial e vendas. Isso é uma das atividades que para essa empresa, para esse caso, para esse tipo de trabalho que essa organização faz sentido estar aqui nesse cargo, tá? É importante pensar que tudo que está aqui pode ser que não sirva para a sua empresa. Você vai precisar fazer um exercício aí de identificar o que serve para a sua empresa e o que não serve, tá? Outro, realizar análise semanal para avaliar e gerar a necessidade de comprar produtos e assim por diante, ou seja, atividades bem relacionadas a compras, tá? Andando mais um pouquinho, na área financeira, algumas atividades só para a gente entender o racional por trás aqui. Bom, na área financeira, esse gerente administrativo ele vai ter que conferir e aprovar os pagamentos inseridos nas contas bancárias, ou seja, tem uma pessoa
abaixo, dentro do setor, que é um auxiliar administrativo, que vai lançar esses pagamentos nas contas bancárias. Essa pessoa tem a atividade de, enfim, conferir o que tem de boleto para pagar e lançar na conta bancária. É trabalho do gerente administrativo conferir esses lançamentos, se estão corretos ou não, e aprovar os pagamentos que estão corretos para pagar os fornecedores, pagar funcionários, impostos e assim por diante. Tá? Além disso, esse gerente administrativo também vai ter que analisar o fluxo de caixa da empresa, despesa, receita e reportar ao auxiliar administrativo qualquer divergência de informações recebidas e solicitar a correção. Então aí a gente já sabe que o gerente administrativo é responsável pelas atividades do auxiliar administrativo e o auxiliar administrativo responde para o gerente administrativo e o gerente administrativo responde para o diretor-geral da empresa. A gente já começou a organizar a empresa aí, tá? Fica muito mais simples, muito mais fácil de trabalhar dessa maneira. Andando mais um pouquinho, a gente tem algumas atividades de gestão. Então, algumas das atividades de gestão. Acompanhar as dashboards da empresa, que são os painéis de indicadores, supervisionar e acompanhar as atividades das pessoas da equipe, agindo para resolver quaisquer questões que sejam necessárias. Então, gerir a equipe, a sua própria equipe, é um trabalho do gerente administrativo e assim por diante. Assim, tem uma série de outras atividades aqui. Tá? Bom, a gente já sabe agora por que esse cargo existe, qual é a razão de existir, e quais são as atividades que essa pessoa tem que fazer. Tá? Com isso, eu já consigo ter uma ideia de qual é o perfil do ocupante. Assim, que características eu tenho que observar na pessoa que eu quero contratar ou nos candidatos que eu vou avaliar no meu processo seletivo para identificar a melhor pessoa para contratar para a minha empresa. E é justamente esse o passo seguinte que a gente vai fazer. Então aqui, nessa etapa aqui, a gente tem o perfil do ocupante. O que é o perfil do ocupante? De novo, uma pergunta que você tem que responder. Tá? Quais são as características que devem ser observadas na contratação? Basicamente essa pergunta. E você tem algumas sugestões aqui. Tá? Eu normalmente costumo trabalhar dessa maneira. Você pode criar a maneira mais adequada para você. Então aqui, uma das coisas que eu sugiro que você analise realmente é qual que é a formação mínima para trabalhar aí na sua empresa. Tá? E por formação, eu quero que você entenda assim, formação escolar, primeiro grau, ou ensino fundamental, ou ensino médio, ensino técnico, graduação, pós, veja, formação. A pessoa vai lá e sai, entre aspas, formada. Tá? Nesse caso aqui, graduação em administração, contabilidade ou áreas afins, é o mínimo. Ou seja, graduação completa em administração. Pô, tem um candidato que tem ensino médio completo, ele se candidatou para essa vaga. Atende o mínimo? Não. Então esse candidato, em tese, não participa do processo seletivo, porque ele não atende os requisitos mínimos que você precisa. E aí você já começa a evitar erros na contratação, de colocar gente que não tem as capacidades que você precisa em cargos que você precisa que a pessoa tenha uma determinada capacidade. Você já começa a eliminar erros de contratação antes da contratação acontecer. Isso é a maneira mais fácil de resolver um problema. Tá? É evitar ele antes que aconteça. E aí a gente segue. Formação desejada, ou seja, eu tenho um mínimo, o que seria o desejado, assim, o ideal. E o ideal a gente coloca para você ter um parâmetro, ou seja, daqui até aqui é o que eu preciso. Qualquer coisa que estiver entre esse item ou entre essas duas barrinhas que eu setei aqui, vale a pena eu investigar mais a fundo. O que tiver abaixo eu não chamo para entrevista, o que tiver acima dificilmente vale a pena a gente entrar na conversa, porque talvez essa pessoa vá custar mais caro, ou talvez essa pessoa ela acabe trabalhando com você por um período pequeno de tempo, e aí eu deixo para você decidir, né? Quem está, entre aspas, acima do teto que você determinou de formação, aí você avalia se vale a pena conversar ou não. Nesse caso aqui, pós-graduação em gestão empresarial, por exemplo, tá? É esse exemplo. Outro, experiência mínima. Nesse caso, a gente identificou que, para esse cargo aqui, para essa complexidade, para essa empresa, vivência na área administrativa e financeira seria legal, né? Se a pessoa já tivesse passado por cargos de gestão. A experiência desejada é a experiência comprovada em gestão financeira, compras, administração de empresas e assim por diante. Tá? E aí a gente tem um outro item que pode ser interessante para você, você pode colocar ou não. É necessário o pacote Office ou o domínio de ferramentas do Google? Nesse caso aqui, um pacote Office intermediário ou avançado, Word, Excel, tá ideal. Tá? Não precisa ser o expert, mas já sabendo operar esses sistemas, tá ótimo. Então aqui a gente já tem um perfil do ocupante. Tá? A gente já sabe mais ou menos o que avaliar no currículo da pessoa quando ela entrar em contato conosco.
Passo seguinte aí, quais são os conhecimentos técnicos desejáveis? Vamos pensar assim, conhecimento técnico é diferente de comportamento, a gente já vai falar do comportamento aqui. Nesse caso, conhecimento técnico é usabilidade de aplicações na internet, tem que saber usar aplicações, né? Manipular, trabalhar com aplicações de internet. Facilidade de operações envolvendo cálculos financeiros, porque afinal de contas é um gerente administrativo, tem atividades em que vai precisar fazer muito cálculo financeiro. Tá? E por que eu estou colocando cálculos financeiros aqui? Sei lá, imagine que você está contratando um engenheiro civil, tá? Para a sua construtora. Você vai precisar que esse engenheiro tenha, sei lá, facilidade em operações envolvendo cálculos estruturais. Cálculos estruturais é bem diferente de cálculos financeiros. A matemática utilizada é a mesma, mas a finalidade para cada coisa é diferente. Então, quanto mais específico você for aqui, mais fácil fica de você identificar a pessoa certa para trabalhar na sua empresa. E aí, andando mais um pouquinho aqui, nesse caso é usabilidade avançada em planilhas eletrônicas. Bom, esse caso aqui, nessa empresa, essa pessoa vai utilizar muito Excel e Google Planilhas. Então, quanto maior for o nível de habilidade dessa pessoa que vier a ocupar esse cargo aqui com Excel e Google Planilhas, melhor é o desempenho dessa pessoa, mais rápido ela dá resultado, menos você tem que investir e acompanhar assim, no dia a dia para saber se ela está se familiarizando com os sistemas. Então aqui a gente já tem boas perguntas aí de entrevista para identificar o nosso perfil, tá bom? Seguindo mais um pouquinho, aí a gente já vai se encaminhando e aqui a gente encerra, tá, entre aspas, o desenho aí, o passo a passo para você contratar a pessoa da sua empresa. A gente vai para as competências comportamentais desejadas. Pô, Alessandro, o que é isso? Competências comportamentais desejadas. Basicamente é você responder a seguinte pergunta: quais são os comportamentos que a pessoa deve exibir para ter sucesso no cargo? É isso, é comportamento. Eu não estou falando de técnica. Técnica é o grau, sabe? Curso de Excel, graduação em administração. Estou falando de comportamento. E aqui, o que eu quero te encorajar a fazer é você listar o comportamento e criar um conceito, ou seja, uma definição, tá? Vou até escrever aqui, definição, conceito, uma definição desse comportamento, tá? Por que eu quero que você faça isso? Porque, sei lá, bom relacionamento em equipe, ele pode ter várias definições diferentes conforme eu vou para empresas diferentes. Alessandro, mas não é tudo a mesma coisa? Assim, em algum grau são parecidos, mas o exercício que eu quero que você faça é que você identifique os comportamentos necessários para a sua empresa, porque a sua empresa é única. Tá? Você até pode copiar da concorrência, mas você não vai ser a concorrência. Então, faz esse exercício aí, investe um tempinho nisso. Nesse caso aqui, um comportamento importante é bom relacionamento em equipe. Isso é um comportamento, a pessoa exibe esse comportamento e outras pessoas enxergam. Mas para que serve o conceito? Para a gente saber o quão perto ou o quão longe o comportamento dessa pessoa está daquilo que você quer para a sua empresa, que é o jeito que a sua empresa tem de trabalhar, de se relacionar com outras pessoas, com outros clientes e fornecedores. Então, nesse caso aqui, né, a descrição de bom relacionamento em equipe é cordialidade e respeito no tratamento com colegas de toda a empresa. Então, dá para a gente dizer aqui que se você observar uma pessoa com cordialidade, uma pessoa que respeita outras pessoas, dá para dizer assim que uma pessoa é mais ou menos cordial em comparação com a outra. Então isso aqui acaba deixando mais claro para você decidir sobre critérios comportamentais, porque você tem uma definição, ou seja, você sabe que no mínimo é isso, tá bom? Andando mais um pouquinho, um outro comportamento, só para a gente exemplificar, eu já vou andar aí para os passos seguintes. Nesse caso aqui, tomada de decisão. É um comportamento, tá? Qual que é o comportamento? Aliás, o conceito, né? A definição desse comportamento é capacidade de, veja bem, coletar, avaliar, interpretar dados, planilhas e gráficos para tomar decisões fundamentadas e que sejam benéficas para o negócio. Então, olha só que interessante aqui. Esse comportamento, ó, coletar, avaliar, interpretar dados e planilhas, ele conversa diretamente com esse conhecimento técnico. Tá? Aliás, usabilidade avançada em planilhas eletrônicas, pacote Office intermediário. Então, a técnica vai servir para dar os subsídios para a exibição desse comportamento aqui, tá bom? Então, nesse caso, a gente consegue dizer, se eu olhar para 3, 4 pessoas trabalhando, pelas atitudes que elas demonstram, que elas têm um maior ou menor grau de capacidade de tomar decisões, porque eu tenho um conceito claro aqui. E aí que você começa a diferenciar
e a separar aquelas pessoas que têm um perfil mais adequado com o que você precisa, daquelas que têm um perfil que não é tão adequado quanto o que você precisa, tá? Então, esse é o racional por trás desse exercício. Se você parar para pensar aqui, ó, a gente fez isso aqui nesse caso, né, com 2 páginas em branco, tá? 2 folhas em branco, a gente já chegou numa boa base para você decidir qual pessoa contratar na sua empresa com um nível muito alto de assertividade, tá? Bom, quais são os próximos passos agora? Você deve estar se perguntando. Agora a gente tem basicamente 6 passos que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Os próximos passos são, bom, você fez esse exercício, identificou isso tudo. O passo seguinte é você divulgar a vaga e para você divulgar essa vaga, você vai descrever um resumo das atividades e das qualificações mínimas, porque você quer deixar mais amplo possível para que só aquelas pessoas que têm as qualificações mínimas e a identificação mínima com a vaga participem do processo seletivo. Se você não coloca nenhum critério, você pode ter muita gente envolvida, mas que talvez pouquíssimas pessoas vão ter a aderência com o perfil que você quer. Então o que a gente quer aqui é mirar num segmento de candidatos mais próximo possível daquilo que você precisa. Então por isso a gente vai divulgar a vaga com esse resumo das atividades e das qualificações. O passo seguinte é você, obviamente, receber esses currículos e as informações dos candidatos, e aí você pode receber por e-mail, por WhatsApp, por rede social, enfim, você vai recebendo e vai arquivando esses currículos numa única pasta. Depois que você encerrou o prazo de recebimento, normalmente em 1 semana, 10 a 15 dias, você vai para a etapa da triagem. O que é triagem, Alessandro? Pô, triagem nada mais é do que você separar os currículos dos candidatos que atendem os requisitos mínimos daqueles que não atendem os requisitos mínimos. Os que não atendem não passam para a próxima etapa, os que atendem passam para a próxima etapa. É por isso que a gente cria esses requisitos aqui, ó. Conhecimentos técnicos, perfil do ocupante, e é para isso que a gente esclarece até para nós mesmos por que esse cargo existe, o que essa pessoa tem que fazer. Porque fica muito mais fácil de você direcionar essa pessoa quando ela começar a trabalhar na sua empresa. Então, isso te ajuda no processo aí de encontrar a pessoa certa para trabalhar na sua empresa. Bom, triou, separou, né? Quem passa para a próxima etapa de quem não passa. Quem passou para a próxima etapa, você vai fazer o contato e vai marcar a entrevista. Basicamente, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail ou ligar para essa pessoa e convidar ela para vir fazer uma entrevista na sua empresa. Ela não consegue estar presencial na sua empresa. Tenta marcar uma entrevista por videochamada, uma conversa por chamada de vídeo no WhatsApp, uma conversa por telefone, uma entrevista que seja, tá? Uma conversa inicial. Nessa conversa inicial, você vai fazer as perguntas da entrevista. E você vai fazer as perguntas baseadas em tudo isso que a gente já descreveu aqui em cima. Então fica muito mais fácil também de você saber quais perguntas você precisa fazer. E para eu te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo um outro vídeo aqui do RH Academy em que eu te ensino o passo a passo para você fazer perguntas comportamentais para a entrevista. E também te ensino a avaliar as respostas das pessoas para você decidir aí quem se enquadra mais no perfil da sua vaga para você contratar, tomar uma decisão muito mais segura. Então, aí você faz a entrevista propriamente dito. Depois que você fez a entrevista, você pode verificar algumas informações. Essa é muito mais uma etapa, vamos chamar assim, opcional, mas você pode pegar as informações que a pessoa disse lá no currículo ou que te passou na entrevista e você pode verificar. Pode ser lá, vai entrar na rede social da pessoa, ver se ela trabalhou no lugar que ela disse que trabalhou, vai tentar investigar se tem alguma evidência que confirme o que ela disse na entrevista e assim por diante. Você vai checando isso, tá? Porque quanto mais fidedigno for a resposta do candidato e as avaliações e a checagem que você teve, maior é o grau de assertividade da sua decisão, porque você está falando da mesma coisa, né? Ou seja, é verdade, é um fato, aconteceu de fato isso tudo, tá? Depois você verificou, como eu disse, uma etapa opcional, você vai tomar a decisão, o último passo. Ou seja, você vai comparar os candidatos, os dados dos candidatos que você obteve através do currículo, da entrevista e da checagem das informações, e aí você vai chegar na conclusão de que, eu acho que vale mais a pena eu fazer a oferta para o Pedro.
Aí você vai ligar para o Pedro e vai dizer, ó Pedro, você foi selecionado para trabalhar aqui na nossa empresa, eu quero te fazer uma oferta de trabalho assim, assim, assado. E aí você apresenta a oferta de trabalho. Salário, remuneração, enfim, benefícios, tem, não tem, horário de trabalho, as condições de trabalho. Aí é o contrato de trabalho propriamente dito. Tá? Se o candidato aceitar a sua oferta de trabalho, você segue com ele, né? Você vai, sei lá, encaminha para o escritório de contabilidade fazer o registro dele, aí você segue o seu processo interno, que podem ser diferentes de uma pessoa para outra, tá? Aliás, de uma empresa para outra. Se o candidato não aceitou a sua oferta de trabalho, você passa para o candidato seguinte e assim por diante até contratar, até fechar a vaga aí na sua empresa, decidir e encerrar a contratação, tá bom? E aí, por último, né, qual é o próximo passo daqui para frente? Pô, marcou, sei lá, para segunda-feira a pessoa vai trabalhar na sua empresa, vai começar a trabalhar aí na sua empresa. Você vai fazer o seguinte, com base em tudo isso aqui que a gente já listou juntos, que você fez, com o exercício que você fez, você vai começar a treinar essa pessoa para fazer o trabalho. Então, pô, agora você listou as atividades, você vai começar a mostrar para essa pessoa o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, por que ela tem que fazer. Então, esse exercício aqui, ele serve para resolver dois problemas aí na sua empresa. Esse que é o mais legal. Primeiro, ele te ajuda a tomar uma decisão, encontrar a pessoa certa, a pessoa ideal para a sua empresa, de uma maneira muito mais segura. E segundo, ele vai te ajudar a treinar, porque agora você tem uma relação de coisas que a pessoa vai ter que aprender, que você vai ter que treinar essa pessoa para fazer, para que ela faça o trabalho com a maior qualidade possível, da melhor maneira possível e aprenda a fazer as atividades no menor tempo possível. E assim você, depois que você encerrou esse ciclo, sua vida é muito mais tranquila. Sua empresa está muito mais organizada, você para de perder dinheiro, como se tivesse uma rodinha de hamster por não saber o que fazer, não saber o que treinar. A própria pessoa contratada vai se sentir muito mais confortável, muito mais à vontade para fazer o trabalho, porque afinal de contas ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que é esperado dela, porque você deixou isso claro, você está acompanhando ela no dia a dia. E assim, muitos problemas vão ser resolvidos se você fizer esse exercício aqui. Beleza? Bom, era isso para hoje aqui nesse vídeo na RH Academy. Se você me acompanhou até aqui, é empresário, é empreendedor e quer saber como você pode fazer para melhorar a organização da sua empresa, a produtividade e a lucratividade da sua empresa, aqui embaixo tem um link para você acessar o meu treinamento gratuito, tá bom? Se você também é profissional de outras áreas, acesse o rhacademy.com.br, tem muito material legal lá. Agora estou começando a colocar de volta, refazendo alguns cursos, melhorando a metodologia de ensino, então já tem materiais novos para você adquirir lá, cursos novos, artigos novos, enfim, uma série de coisas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, deixa o seu gostei, ative as notificações e principalmente compartilha com todo mundo isso que você está vendo e isso que você está aprendendo aqui no RH Academy, certo? Bom, era isso para esse momento, espero que você tenha curtido, te vejo no próximo conteúdo, até mais, tchau, tchau.